Olá a todos e todas! Vídeo aqui para você praticar os seus conhecimentos a respeito das leis que Mogi das Cruzes está cobrando no seu edital para algumas vagas. Vamos ver aqui questões a respeito da Lei Complementar 82/2011, Lei Orgânica Municipal de Mogi das Cruzes, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal de 88. Se você não sabe se na sua prova vai cair ou não perguntas a respeito dessas leis, veja lá no seu edital. Caso caiam, vem aqui no vídeo, pratica seus estudos. Apareceu a pergunta, pausa o vídeo, responda. Assim que você tiver sua resposta, retome com o vídeo para ver a resolução. Lembrando que são perguntas de diversas provas que já aconteceram lá no município de Mogi das Cruzes. Eu vou deixar na parte inferior no vídeo de que prova que se refere a tal pergunta que estiver aparecendo, beleza? Um servidor público agindo em nome do município causou danos a um particular e este moveu uma ação judicial de reparação de danos contra o município, com base no Estatuto do Servidor Público do município de Mogi das Cruzes. Nessa hipótese, considerando que os fatos alegados foram devidamente provados no processo, a decisão judicial, em seu mérito, deve ser no sentido de que aqui a pergunta ela fala sobre o quê? Sobre o Estatuto do Funcionário Público da cidade de Mogi das Cruzes. Que estatuto é esse? É a Lei Complementar número 82 de 2011. No caso que o servidor ele cause dano a um particular, esse particular entrou com uma ação contra o município e ganhou, o que acontece de acordo com a lei? Alternativa C. O município responderá pelos danos causados ao particular e o servidor perante o município, em ação regressiva. Você encontra isso lá no capítulo 4 das responsabilidades. Artigos 146 e 147. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas funções. A responsabilidade civil decorre do ato omisso ou comisso, doloso ou culposo que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 51 desta lei complementar, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Então, nosso gabarito aqui era literalmente o parágrafo 2º do artigo 147 da Lei Complementar 82 de 2011. Nos termos que dispõe a Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, os vereadores, ele quer saber aqui, lá na Lei Orgânica, qual dessas alternativas aqui está coerente a respeito da parte sobre os vereadores. Não podem ser presos sem a respectiva licença da Câmara Municipal, aprovada por maioria absoluta dos membros da Casa. Somente podem ser processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal por denúncia de crime inafiançável. Possuem imunidade parlamentar e somente podem ser presos em flagrante ou por ordem judicial do presidente do Tribunal de Justiça do Estado. São invioláveis e não podem responder a qualquer processo criminal durante o mandato parlamentar. São invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, que digam respeito a assuntos de seus mandatos e da Câmara Municipal, dentro da circunscrição do município.
Gabarito letra E. Seção 2ª dos vereadores, artigo 57. Os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, que digam respeito a assuntos de seus mandatos e da Câmara Municipal, dentro da circunscrição do município. Mais uma pergunta aqui da Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes. Dispõe que as comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas pela Câmara, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao lá dentro da lei orgânica. A respeito de investigação, lá na parte de regimento interno, o que acontece lá em respeito da Câmara? A. Presidente da Câmara Municipal para dar início ao processo de cassação do vereador acusado. B. Juiz da comarca para dar início ao processo criminal dos infratores. C. Procurador-geral do município para ajuizar a competente ação judicial cabível. D. Ao Ministério Público para que promova a responsabilidade criminal dos infratores. E. Delegado de polícia, para quem o caso deve ser encaminhado. Alternativa D. Ao Ministério Público. Lá na seção 6ª das comissões, artigo 74. As comissões especiais de inquérito terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, e serão criadas pela Câmara, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade criminal dos infratores. Há diferenças entre as estruturas do Poder Legislativo no âmbito federal, estadual e municipal, definidas pela Constituição Federal de 1988. A estrutura nos âmbitos, uma questão a respeito das estruturas do Poder Legislativo. Ele quer saber qual das alternativas aqui está correta. Estadual e federal é unicameral. Estadual e municipal é tricameral. Federal é unicameral. Municipal é tricameral. Federal é bicameral. Gabarito aqui é a letra E. Bicameral significa o quê? É regido por 2 casas. Título 4º da Organização dos Poderes, capítulo 1º do Poder Legislativo, seção 1ª do Congresso Nacional, artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Em sua agenda, Débora fez o seguinte registro. Hoje, atendi a mãe de Clara, que buscava orientações para matricular sua filha na educação infantil. De imediato, percebi que Clara era portadora de síndrome de Down. Com base nos textos legais, a pedagoga deve... Uma observação aqui, quando a pergunta vem com base nos textos legais, de acordo com textos legais, conforme textos legais, significa que a situação aqui exposta, ela é abrangida por 2 leis, uma lei e um decreto, mais de 2 leis, mais de uma lei e um decreto. Significa que essa situação ela é amparada por diversos textos legais, certo? Aqui, nesse caso, a gente vê que é uma funcionária da escola que atendeu uma mãe que tinha dúvidas a respeito de matrícula no ensino infantil.
A funcionária da escola percebeu que a criança é portadora de necessidades especiais, é portadora do síndrome de Down. A respeito disso, a respeito da matrícula de crianças portadoras de necessidades especiais, a pedagoga deve indicar à mãe uma escola que mantenha classes especiais, informar à mãe que as escolas de educação infantil mantidas pela prefeitura não estão equipadas para receber alunos deficientes, orientar a mãe de Clara sobre a documentação necessária e demais informações para que ela possa efetuar a matrícula, solicitar que a mãe volte outro dia, trazendo um laudo médico sobre a deficiência da filha, e informar a mãe de Clara que crianças com deficiência não podem frequentar classes normais. Nosso gabarito aqui é a letra C. Nesse caso, a funcionária ela tem que passar as informações a respeito da matrícula. Esse caso aqui que a VUNESP colocou na questão é um caso que ele é abrangido pelo ECA e pela Constituição Federal. O artigo 54 do ECA, inciso 3º, o artigo 54 ele diz o quê? É dever do Estado assegurar à criança e adolescente. O inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Lá na Constituição Federal você vê isso aonde? No artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 3º, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Débora também registrou na sua agenda o atendimento que fez a uma professora do 4º ano. Esta lhe informou ter percebido um aluno seu com muitas marcas no corpo, vermelhidão, hematomas, ferimentos, o que a levou a desconfiar que o aluno tenha sido alvo de agressão. Após, com cuidado, conversar com o aluno, a professora teve conhecimento de que o pai adotivo batia nele com frequência. A dúvida da professora era se devia comunicar o fato ao conselho tutelar. A pedagoga, então, deu-lhe a seguinte orientação. A. Cabe ao diretor comunicar ao conselho tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos? B. Como testemunha, deve procurar uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. C. Como forma de não expor a criança, deve permanecer calada e esperar que a mãe tomasse as providências necessárias. D. Conversar com a criança que não deve conversar com a criança para não provocar o pai, evitando assim outras surras. E deve procurar pelo pai da criança para alertá-lo que, se o fato voltasse a ocorrer, ela o denunciaria ao conselho tutelar. Bem, dentre algumas alternativas aqui absurdas, nosso gabarito aqui, lembrando que quando a pergunta vem com a palavra conselho tutelar e não vem descrito a que lei se refere, na maioria dos casos ele está se referindo ao que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990. A alternativa aqui correta é a alternativa A. Cabe ao diretor comunicar ao conselho tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao conselho tutelar os casos de, inciso 1º, maus-tratos envolvendo seus alunos. E por hoje é isso. Quem estiver praticando para a prova que ocorrerá no dia 3 de março para diversos cargos da Prefeitura de Mogi, boa sorte em seus estudos, não desistam, que tudo vai dar certo. Até a próxima!